Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de plano cartesiano, conceitos e aplicações. O nosso roteiro é conceito de plano cartesiano, pontos e quadrantes e exercícios resolvidos. Vamos aos quadros. Você sabe qual a sua localização no globo? Veja, aqui nós temos figuras, né, de instrumentos que são usados como localização. Aqui nós temos aqui um esboço da Rosa dos Ventos, né, os pontos cardeais e colaterais. Temos aqui um desenho do mundo dividido aí em meridianos e paralelos. Temos aqui também a figura de um mapa mundi, deixando destacado aqui as coordenadas náuticas de latitude e longitude. E temos aqui também o famoso e atual GPS que todo mundo hoje usa, né, no seu aparelho celular para poder se localizar. Todas essas ideias foram construídas, né, em torno de outra ideia mais antiga gerada por esta pessoa aqui. Quem é esse? Vamos lá. Esse aqui é o filósofo e matemático René Descartes. Escreve Descartes, mas se fala Descartes. Ele viveu de 1596 a 1650, ele era francês. E a ele é atribuído a criação de um sistema de coordenadas cartesianas, mais conhecido como plano cartesiano, formado por duas retas perpendiculares numeradas, a abscissa, a horizontal, e a ordenada, a vertical, cuja função é representar planos, ou seja, melhor dizendo, representar pontos no plano. Então, é comum que você diga, vixe, não entendi nada, mas vamos com calma, nós vamos entender. Eu tenho aqui um retângulo que está representando um plano, ok? E nesse plano eu vou traçar duas retas perpendiculares. Veja aqui, essas retas formam entre si 90 graus, são, portanto, perpendiculares. E vou buscar um ponto. Esse ponto aqui está sendo representado por essa casinha. Agora, como fazer para localizar esse ponto no plano? Eu vou precisar de coordenadas. Um número que vai sair do eixo horizontal e outro que vai sair do eixo vertical. Esse conjunto de números é chamado de coordenadas. Então, é basicamente assim que a gente constrói, né? A gente localiza um ponto no plano cartesiano. E aqui a pergunta, você sabe se localizar? Veja bem, nós temos aqui alguns exemplos, né? Como se fosse o esboço de uma cidade, e aqui tem alguns pontos específicos dessa cidade. Veja aqui, eu tenho uma reta horizontal que está numerada de 0 até o infinito. Essa indicação da seta diz que ela vai para o infinito, e aqui também vai para cima, indo para o infinito. É como se você tivesse colocado duas retas numéricas de forma perpendicular, ok? Veja que aqui só foram citados números inteiros, mas eu poderia também citar números fracionários que estão aqui entre um número e outro. Mas vamos lá. Quais são as coordenadas da igreja? Veja, primeiro nós lemos o número que está na horizontal e logo em seguida o número da vertical. Então, as coordenadas da igreja é 1, 3. 1 na horizontal, 3 na vertical. As coordenadas do clube é 3, 1. 3 horizontal, 1 vertical. E a do jardim? As coordenadas do jardim, 4, 4. As coordenadas da escola, 6, 3. As coordenadas do banco, veja aqui, 8, 5. E por fim, as coordenadas da praça, 8, 1. Então, assim, todos os pontos estão localizados aqui no nosso plano. Essa é uma base. Agora, nós temos aqui algumas aplicabilidades do conhecimento, né? Desse conhecimento do plano cartesiano, que é uma ideia simples, mas que há séculos vem aí servindo à humanidade. Então, temos aqui a geografia. Aqui eu posso destacar alguns tópicos como cartografia e geopolítica. Temos aqui aí o desenho de um mapa, de um planisfério, de um mapa mundi, né? Temos aqui a navegação e a aviação, que se guia, né, pelos pontos colaterais, pelas coordenadas náuticas. Na administração e na contabilidade eu posso verificar o uso do plano cartesiano para analisar gráficos, né, de rentabilidade, de resultados de uma empresa, e posso também
representar fenômenos através de gráficos aqui na estatística que serve para a tomada de decisões. Ok, então aí algumas aplicabilidades do plano cartesiano. Vamos entender agora a estrutura do plano cartesiano. Temos aqui o auxílio luxuoso do nosso professor René, que tem uma caricatura do René Descartes. Então ele está dizendo o seguinte: o plano cartesiano é dividido em 4 regiões chamadas de quadrantes. Veja, quando você cruza essas duas retas, ela forma aqui 4 sub-regiões. Ok? Nós vamos chamar de quadrante. Né? Esses quadrantes são contados no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao giro do relógio, né? Do ponteiro do relógio. Então temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Estrutura das coordenadas. Os pontos são identificados através de um par de números chamado de par ordenado. Par porque são 2 e ordenados porque segue uma ordem. Então nós temos aqui o valor referente ao eixo x, que está na horizontal, é chamado de abscissa. E o valor referente ao eixo y, que está na vertical, é chamado de ordenada. Por regra, sempre lemos ou marcamos, né? Lemos ou escrevemos primeiro as abscissas e logo depois as ordenadas. Temos que seguir essa regra. Tá? E as ordenadas e abscissas podem ser negativas ou positivas ou ainda neutras quando valem 0. Veja, só para enfatizar aqui um tópico, o eixo horizontal, que é este que está em vermelho, ele é representado pela letra X, enquanto que o vertical é representado pela letra Y, certo? Então, nós primeiros lemos aqui o número referente ao eixo X e logo após o número referente ao eixo Y. Então, aqui nós temos abscissas positivas, é tudo que está aqui no lado direito. As abscissas negativas, tudo que está na esquerda. E no eixo Y, as abscissas positivas, as ordenadas positivas vão para cima e as ordenadas negativas para baixo. E aqui no centro eu tenho aqui a neutra, né, que seria a origem do sistema, que é o 0. Pontos pertencentes ao primeiro quadrante. Veja, no primeiro quadrante os pontos têm abscissa positiva e ordenada positiva. Nós temos aqui um exemplo. O ponto 4 e o 3, veja que o 4 é positivo e o 3 também. Então, ele está aqui nesta região, que é o primeiro quadrante. Então, o padrão para pontos, nesse caso aí, é mais. Ou seja, positivo, positivo. Pontos pertencentes ao segundo quadrante. No segundo quadrante, os pontos têm abscissa negativa e ordenada positiva. Aqui tem um exemplo de um ponto. Eu tenho aqui menos 4, 3. Menos 4 negativo, 3 positivo. Veja, eu estou aqui no primeiro quadrante. Então, o padrão de sinal do segundo quadrante é menos mais, ou seja, abscissa negativa, ordenada positiva. Pontos pertencentes ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os pontos têm abscissa negativa e ordenada positiva. Aqui está um exemplo. Menos 4, menos 3, eu estou aqui no terceiro quadrante, tá bem? Então, o padrão para o terceiro quadrante é menos, menos. Abscissa negativa, ordenada também negativa. No quarto quadrante, os pontos têm abscissa positiva e ordenada negativa. Veja que nós voltamos aqui a ter abscissa positiva, porém as ordenadas ainda continuam aqui negativas. Então, o padrão do quarto quadrante para sinal é mais, menos. Abscissa positiva e ordenada negativa. Pontos pertencentes ao eixo X. Veja, existem pontos que não estão em nenhum dos 4 quadrantes, mas estão em cima de um dos eixos. E o que acontece no eixo X é o seguinte: um ponto pertence ao eixo X se o valor da ordenada for 0, ou seja, o valor referente a Y. Se o valor da abscissa for positivo, o ponto ficará sobre o eixo X no lado positivo, ou seja, à direita, como é o caso aqui. Veja que a ordenada aqui, o valor de y é 0 e a abscissa é 4. Como a abscissa 4 é positiva, o ponto fica em cima do eixo X no lado direito. Se o valor da abscissa for negativo, o ponto ficará sobre o eixo X do lado negativo, ou seja, à esquerda, como é esse caso aqui. Menos 4, 0, o y é 0 e o x é menos 4. Ficamos aqui com o ponto em cima do eixo X à esquerda. Pontos pertencentes ao eixo Y. O ponto pertence ao eixo Y se o valor da abscissa for 0.
Se o valor da ordenada for positivo, o ponto ficará sobre o eixo y na parte positiva, ou seja, acima, como é esse caso aqui. 0, 4, 0 para x, 4 para y. Veja que sempre quem está com o zero não fica com o ponto. Ok? Então, no caso aqui, se o valor da ordenada for negativo, o ponto ficará sobre o eixo negativo na parte inferior, que é como está aqui, 0, menos 4. Pontos pertencentes à origem. O ponto pertence à origem do sistema x ou y. Esse é o nome técnico que a gente dá ao plano cartesiano. X, origem, y. Se e somente se as suas coordenadas forem 0, 0. Só existe um ponto que pertence a isso aqui, que é na origem do sistema, as coordenadas 0, 0. Agora, alguns exercícios. Dê as coordenadas do ponto. Dê as coordenadas dos pontos que aparecem no plano. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer o exercício. E aí, conseguiu? Vamos lá. Quais são as coordenadas de cada ponto? O ponto A tem coordenadas 2, 1. Veja aqui, 2, 1. O ponto B tem coordenadas 5, 3. Lembre-se que temos que ler primeiro o número da horizontal. 5, 3. O ponto C, ele tem coordenadas 1, 3. Vejamos, 1, 3. O ponto D, ele tem coordenadas 3, 2. 3, 2. E já o ponto E, ele tem coordenadas 6 e 4. O ponto, perdão, só eram 5 pontos, é isso. Então, estão aqui todos os pontos, né, com suas respectivas coordenadas. Vamos ao próximo exercício. Então, marcar no plano cartesiano os seguintes pontos. Eu tenho aqui o ponto A, é 1, menos 1, 2. Ele vai estar aqui no segundo quadrante, veja, abscissa negativa, ordenada positiva. O ponto B, eu tenho menos 3, menos 2. Isso nos remete ao terceiro quadrante, abscissa negativa, ordenada positiva. O ponto C, ambos positivos, então ele está no primeiro quadrante. Aqui 4, 4 e 2, sempre fazendo menção primeiro ao número da horizontal. O ponto D é 3 menos 2, veja, 3 menos 2, abscissa positiva, ordenada negativa, então ele está aqui no quarto quadrante, veja, 3 menos 2. O ponto E, ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo Y na parte positiva, o que o ponto E é 5, 0. Já o ponto F é 0 e menos 1, ele vai estar em cima do eixo Y, só que na parte de baixo, né? 0 menos 1. O ponto G é menos 3, 0, pertence ao eixo X na parte negativa, ele está ali. E, por último, o ponto H, que é a origem, ele está bem no ponto 0, 0, bem ali no meio. Um outro exercício, vamos preencher a tabela de acordo com a posição de cada ponto. Temos aqui, né, o ponto A, ele é positivo, negativo, isso nos remete a segundo quadrante. Ponto B, negativo, negativo. Eu vou para o terceiro quadrante. E veja que eu não preciso nem me preocupar com o valor das coordenadas. Eu vou olhando somente o sinal. Olha aqui, C, positivo, positivo. Primeiro quadrante. Ponto D está em cima de um dos eixos. E qual eixo é? É o X do lado positivo. Então, fica aqui. Ok? O ponto E está no X positivo. O ponto F é no Y negativo. Né? Pronto, aqui já estão os dois localizados. O ponto G, menos 3, 0, é no X negativo, está ali. No ponto, o ponto H, né, que é o 0,8, ele está no Y positivo, está ali o H. E por fim o ponto I, que está na origem, pois as suas coordenadas são 0, 0. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!